Olá, meu amigo crente, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa plataforma de escola bíblica. Eu quero te fazer um convite muito especial. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, né, com aquelas pessoas, com a sua igreja, no seu grupo, para que ela possa alcançar mais pessoas, abençoar mais pessoas. Nós temos aqui um objetivo, que é de alcançar pessoas, auxiliar pessoas no estudo da palavra de Deus. Ora, você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza e pai do Rony. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, número 10, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. E nós também teremos uma grande satisfação em recebê-los ali em um dos nossos cultos, ali nas terças, quartas e domingos. Você será muito bem-vindo. Vamos para a nossa aula de hoje, mas eu quero falar aqui para você algo bem importante. Toque aí, se inscreva em nosso canal e acione o sininho, toque 2 vezes para que esses vídeos cheguem, né, de imediato ao seu aparelho. Fazendo isso, o YouTube ele vai entender que você é uma pessoa que interage com esse trabalho, com essa plataforma, então logo ele vai enviar o vídeo para você. E quanto mais você compartilha com os seus amigos, nos seus grupos, mais esta obra ela vai aumentar, vai chegar em mais pessoas. E você se torna tão importante para essa obra quanto eu que estou aqui gravando esse vídeo aula. Amém? Deus abençoe a sua vida. O tema de hoje a ser estudado é a lição de número 2, agora do nosso 3º trimestre, da nossa escola bíblica, que tem o título Reinado Dividido, ou Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Mas primeiro eu quero te deixar aqui uma pergunta. É uma pergunta para a gente analisar, para a gente ficar pensando nela. Você tem um conselheiro? Quem é esse seu conselheiro? Nós sabemos que hoje nós temos canal direto com Deus, que podemos falar direto com Deus, pedirmos conselhos direto a Deus. Mas você, eu, nós sempre temos uma pessoa que nós confiamos, tomamos conselho com ela. Mas eu quero dizer, esse seu conselheiro é de confiança? Esta pessoa é uma pessoa que tem realmente experiência com Deus? É uma pessoa sensata? É uma pessoa madura? Uma pessoa experiente? Que tenha realmente experiência com Deus? Não peça conselho a qualquer um, pois a lição aqui por si se explica por si próprio, pela própria aula de hoje, pelo que nós vamos estudar aqui, vai ficar muito bem claro para mim e para você que não devemos tomar conselhos de qualquer um, visto que os conselhos que tomamos, se for para uma tomada de decisão, isso pode reverberar em toda a nossa vida ou por grande parte da nossa vida. É uma decisão mal tomada, um conselho que se toma e uma atitude errada que se toma, nós podemos sofrer danos por causa disso. Então, cuidado com o seu conselheiro. Tenha sim um conselheiro, mas sensato, com experiência com Deus, uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada. Não tome conselho com qualquer um. Vamos lá. A nossa aula de hoje, ela vai falar aqui todo sobre o capítulo 12 do primeiro livro dos reis, que vai falar aqui sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo da nossa aula de hoje está no Provérbio 19, 21. Veja o que está escrito. Está assim, ó: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática, segundo o comentarista, diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe ficou como um link para você ler em casa. Você pode até junta a tua família aí na sala da sua casa e leia. Faça essa leitura desse texto com toda a sua família aí no sofá da sua sala. Isso é muito importante. Está aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, depois o 13, o 14, depois o 26
ao 29. Fica como um link para você estudar. O nosso objetivo hoje, o objetivo geral da nossa aula de hoje é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Pode sair um bom conselho de um mau conselheiro? A probabilidade é muito baixa, não é verdade? Então, certamente os bons conselhos vêm de um homem sábio, de uma mulher sábia, de um ser humano que tem experiência com Deus, que tem equilíbrio, sabe o contato que tem com Deus, sabe o que está fazendo. Visto que pode causar um dano na outra pessoa. Um conselho mal dado é terrível. É como você empurrar uma pessoa para o abismo. É como pegar e empurrar a pessoa para a frente de um carro que vem a 110 km por hora. Então precisamos ter cuidado com essa questão do aconselhamento. Não devemos falar por falar e nem pedir conselhos a qualquer um. Vamos lá. Aqui os objetivos específicos primeiros são 3, mas o primeiro aqui é elencar as principais causas da divisão do reino. Então nós vamos aqui pensar, visto que é justo, nós pegarmos aqui os principais motivos que levou, as causas que levou à divisão desse reino. Segundo é apresentar as falhas e as más decisões de Roboão, o filho de Salomão, o que assumiu o trono em Judá. E terceiro e último é pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão, ora, o que ficou governando na parte, as 10 tribos, na parte do norte, com a sua sede em Siquém. Ele teve as atitudes erradas que nós vamos mostrar aqui rapidamente, aqui de forma bem sintética no nosso estudo de hoje. O primeiro tópico ou o primeiro ponto a ser abordado na nossa lição de hoje aqui é as principais causas da cisão. Primeiro de tudo, a carga pesada de Salomão. É interessante nós pensarmos uma coisa. Venha comigo e entenda comigo. Vem cá. Salomão deixou uma herança, Isso soava de forma agressiva, essa questão de carga pesada, carga tributária e serviço, carga horário de serviço pesado sobre o povo de Israel, principalmente as 10 tribos que ficavam no norte. Na época de Davi, na época de Saul, Davi e Salomão, o reino foi um reino unido, onde todos estavam juntos com um só governo. Saul, depois Davi, depois Salomão. Cada rei desse reinaram aí 40 anos. Salomão construiu algo muito grande, ele forçou aqui a carga horária e tributária do povo de Israel porque tinha projeto. Para que aqueles projetos de Salomão fossem colocados em prática, ele tinha um certo tipo de vaidade. Ele queria concluir os seus projetos. E para que os projetos fossem concluídos, era necessário acelerar a carga horária e a carga tributária do povo de Israel. Eu quero primeiro de tudo falar logo aqui para você, aplicar essa palavra. Amados, a gente desacelerar um projeto às vezes é necessário. Não quer dizer que isso é ruim, porque ruim é a gente bater em alta velocidade. Desacelerar é necessário em uma curva, desacelerar é necessário em um sinal amarelo, porque logo ele vai ficar vermelho. E uma colisão a 110 km por hora pode haver um prejuízo fatal. Então desacelerar não quer dizer abandonar, não quer dizer parar. Desacelerar às vezes é necessário para sobreviver. Então vamos lá. Então aqui há uma herança deixada por Salomão. Salomão construiu concluiu grandes projetos, como conclusão do templo, palácios foram construídos e depois construções para os povos, para alguns outros reinos, por causa das alianças, para que isso se cumprisse com toda a pompa, com toda a pompa do governo de Salomão. Isso foi necessário forçar essa barra. O povo já não estava aguentando mais
a carga tributária e a carga horária de trabalho, porque tributária para angariar fundos financeiros e de trabalho porque para haver a construção de todos esses projetos de Salomão demandava serviço, trabalho de quase todos e de quase todas as tribos. Então o povo estava vivendo debaixo de um jugo pesado. Então aqui a divisão do reino. A gente percebe aqui a divisão do reino por causa da questão do autoritarismo, o abuso. A diferença aqui, para concluir, a diferença de Salomão para Roboão é que Salomão foi muito inteligente. Salomão, ele entrou com essa carga horária de serviço e também tributária, mas de forma gradativa. Ele foi injetando, ele foi aumentando aos poucos. Porém, a diferença do insensato Roboão, filho de Salomão, é que ele foi precipitado, ele foi tolo, ele lançou isso logo de introdução e travou o povo. Você está entendendo como é que é? Às vezes nós temos que concluir um grande projeto, um grande objetivo que temos para concluir, mas a gente joga logo primeiro os pontos negativos, assim como o povo que foram espiar a terra, os 12 príncipes que foram espiar a terra lá em Canaã. Eles viram logo os problemas. Quando eles chegaram, eles lançaram o seu relatório logo primeiro falando dos problemas, diferente de Josué e Caleb, que falou primeiro dos benefícios. Ele não se preocupou com os problemas. O insensato Roboão, ele lançou logo os problemas. É como você entrar numa mensagem, essa mensagem é um pouco pesada, ela precisa trazer correção para uma comunidade que está precisando desta correção, mas você já entra travando, deixando com que as pessoas percam o interesse de ouvir. Isso é um desastre. Entra na calma, entra amaciando e depois você vai injetando, porque Deus certamente dará sabedoria para que possamos fazer de forma correta. Não trave o ânimo das pessoas, não desmaie o ânimo das pessoas, porque isso torna-se uma trava, uma dificuldade. E aquilo que poderia ser ruim pode ser pior ainda. Vamos aprender a tomar conselho e fazer as coisas com sabedoria de Deus. O segundo ponto aqui fala sobre os erros de Roboão. O primeiro dele foi isso aí, ó, aqui, ó, a repetição dos erros de Salomão. Ele pegou uma carga tributária e uma carga horária de trabalho pesada e ele multiplica. Ele toma conselho com os anciãos e os anciãos falam para eles: olha, se você for agradável a esse povo, você tem esse povo contigo. Aí ele abandona o conselho dos anciãos, daqueles conselheiros, daqueles maduros, dos experientes, dos sensatos, daqueles homens equilibrados, e vai tomar conselho com aventureiro. Eu não estou desprezando idade, maturidade nem sempre vem pela idade, mas vem pela capacitação. Tem pessoas que são novas, porém equilibradas. Mas ele tomou conselho com aventureiros, e tomou conselho e foi precipitado, lançou logo em rosto, lançou logo de introdução, travando o povo. Perceba aqui o que ele fala, ó. Ele demonstra total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era das 10 tribos o que pediam. Nem sempre o que estão pedindo é porque eles querem por orgulho, mas é por necessidade. Eles estão vivendo estressados. Como eu já falei anteriormente, às vezes
desacelerar é necessário para não haver uma colisão, para não haver um prejuízo, para não haver a fatalidade, que foi o que aconteceu aqui. Desacelerar não quer dizer parar. É necessário, às vezes, um controle de estrada, ter pardais a 40, 60, 80 quilômetros por hora, porque isso salva vidas de pessoas. Nós achamos ruins, mas às vezes em uma curva é necessário desacelerar para que não sobre, não capote, para que não sofra um prejuízo total. Desacelerar não quer dizer parar, nem desistir. Às vezes o desacelerar está equiparado à vida, está igual à sobrevivência, está igual a ainda viver, porque se violar pode morrer, tá entendendo? Pode destruir. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Por que tomar conselho? Por que não analisar, mas tomar conselho? E o conselho que deram, fala para eles lá. Fala para eles que pediram o alívio da carga horária. Faz o seguinte, fala para eles lá que o teu dedo menor da mão é mais grosso do que os lombos de teu pai, Salomão. Que você vai multiplicar a carga horária e tributária. Fala para eles que o castigo que o seu pai castigou a esses era equivalente a açoites. Mas fala para eles, o seu castigo será semelhante a de escorpião. Olha só, como que eu vou ganhar consciência do povo? Como que eu vou, o povo vão abraçar a minha causa? Se eu logo travo essa pessoa jogando de improviso, jogando logo, né, de introdução, o meu castigo, a minha fúria, o meu egoísmo, a minha vaidade, colocando à frente do interesse da nação, do povo, porque ele estava lá para governar o povo, não para escravizar o povo. Então nós percebemos aqui a insensatez dele. Cuidado com os conselhos. Aqui aonde vem a resposta da pergunta que eu fiz logo na introdução deste vídeo aula. Você tem um conselheiro? Esses conselhos que você tem escutado, ouvido, tomado desta pessoa, é conselho que vai construir a sua vida de forma progressiva? Esses conselhos têm a ver com deletar pessoas. Esses conselhos têm a ver com prejuízos do reino. Esses conselhos têm a ver com alianças impróprias, fora da vontade de Deus. Esses conselhos têm a ver com casamento que Deus não aprova. Esses conselhos têm a ver com segmentos contrário à vontade de Deus, o padrão que nós aprendemos na palavra do Senhor. A nossa única regra de fé e conduta, que quer dizer nossa condução, a nossa cartilha que nos proporcionou a fé e que também é o nosso manual de conduta que nos conduz, que faz nos levar dentro dos parâmetros, dentro de um padrão de Deus que Ele nos ordena, que Ele prescreveu para a nossa vida. Para a vida de todos aqueles que o Senhor resgatou pelo poder do seu sangue. Esses conselhos são conselhos realmente que se deve dar credibilidade. Esse conselheiro realmente tem te dado conselho para o bem da sua vida e o bem de toda a comunidade de fé. Cuidado com os conselhos. Nem todos que querem dar conselhos serão válidos esses conselhos, ou devemos acatar esses conselhos. Roboão jogou para lá os melhores conselhos e abraçou conselhos dos insensatos e sofreu um dano. Ou seja, ele não queria desacelerar os projetos, ele queria vaidade, ele queria expandir os projetos, porém ele sofreu um prejuízo que logo perdeu 80% de apoio. Por que 80%?
não, um pouco mais de 80%, porque eram 12 tribos e apenas 2 tribos ficaram na tutela dele, debaixo do governo dele, porém as outras 10 tribos foram para o norte ser governada por outro homem. Então ele perdeu aqui quase 90%, quase 90%, 80 e tantos por cento, não fiz aqui a totalidade, a porcentagem, mas mais de 80% de apoio de pessoas das tribos. Eles abandonaram porque ele não quis desacelerar, ele não quis abrir mão de parte da sua vaidade. Ele foi um tolo. Vamos lá, concluir. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Olha só. Jeroboão, quem foi Jeroboão? Jeroboão foi alguém que Salomão trabalhou junto com Salomão, no reinado de Salomão. Esse Jeroboão foi colocado responsável, por servos, ou seja, ele era uma liderança, e foi profetizado que ele seria governador, reinaria sobre as 10 tribos do norte. Por causa disso, houve uma perseguição, Salomão quis matá-lo e ele fugiu para o Egito. Então, após a morte de Salomão, o povo e esse desastre dessa postura de Roboão, eles negaram, as 10 tribos negaram e buscaram Jeroboão para reinar sobre si, e ele monta a sua sede administrativa em Siquém. Aí o que acontece? Ele se preocupa com esse povo e adorar a Deus em Jerusalém, que ficava num território do governo de Roboão. Ele disse, que esse povo se engraça com o senhor Roboão, e passa a ser, e recebe Roboão como rei deles. Então, não é assim que nós faremos. Então ele estabeleceu, deu ordem que fizesse 2 bezerros de ouro, ele estabeleceu um santuário em Dan e outro em Betel, onde já havia altar erguido ao único Deus verdadeiro. Quem lembra de Betel, que quer dizer casa de Deus, onde houve o pacto de Jacó com Deus, quando foi para a casa de seu tio Labão e quando voltou e com a sua família pagou votos que tinha feito a Deus. Dan, da mesma forma, era um santuário levantado pelos patriarcas, era um lugar apropriado, um lugar que ofereciam sacrifícios a Deus. E ele colocou 2 bezerros de ouro, estabeleceu sacerdotes impróprios para fazerem os verdadeiros, ou seja, os sacrifícios semelhantes a Jerusalém. E os sacrifícios, os cultos, os rituais eram iguais, assim como em Jerusalém. Porém, com uma intenção errada, com sacerdote errado. Cuidado para não se enganar com essas coisas, meus amados. Ele levantou, ele quis imitar, e isso foi desaprovado logo após. Deus enviou o profeta para profetizar contra o altar, e que se levantaria que nós vamos estudar nas próximas aulas, se levantaria da casa de Davi, que queimaria os ossos, arrancaria dos altos, onde ele criou, além dos altares, criou altos sepulcros de sacerdotes que sacrificavam e queimavam incenso ali naquele altar impróprio. Ele disse, levantará da casa de Davi, que limpará, arrancar dos altos os ossos desses sacerdotes e queimarão nesse altar. E disse mais, e darei um sinal. E quando Jeroboão tentou pegar o profeta com a mão dele secou da ponta até o braço. Foi preciso clamar ao profeta para que o profeta restaurasse os braços através de um pedido a Deus, e isso aconteceu. Cuidado, que muitos altares estão erguidos, mas não por ordem de Deus. Muitos altares estão até no lugar santo, no lugar próprio, mas os rituais são até parecidos, mas não são de Deus, não são para sacrificar para Deus, não são para adorar a Deus. Muitos sacerdotes estão sendo levantados, mas não por Deus. Cuidado com isso, porque o povo sofreu tanto
a insensatez de Roboão, quanto também a idolatria de Jeroboão. O povo de Israel, a nação santa de Deus, agora estava vivendo um reino dividido e problemático. A problemática era que Roboão era tão idólatra quanto também Jeroboão. Porém, Roboão idolatrava a si mesmo, está nas entrelinhas da palavra de Deus. Ele era petulante, ele queria mostrar algo que não era, ele queria mostrar uma postura, porém não era realmente o que ele queria mostrar. Do outro lado, Jeroboão, do lado do norte, com a idolatria, era incapaz de levar a nação de Israel a adorar o único Deus de Israel e servir, fazer, gerir receita, bem-estar à nação de Israel, também com a espiritualidade estabelecida por Deus. Cuidado, meus irmãos, não adianta prosperar nessa terra com uma vida espiritual rachada. Então o Senhor, ele quer equilíbrio, ele quer prosperar a sua vida como consequência da sua fidelidade a ele. Abrace a causa de Jesus, não tome conselho com qualquer um e seja abençoado para a honra e a glória do Senhor Jesus. A porção de hoje é essa para a sua vida. Tomando aqui experiência com esse reino dividido, Roboão e Jeroboão, aprendendo a tomar conselho com pessoas sensatas e sendo abençoado. Seja fiel a Deus, não abra mão do altar verdadeiro, a saber, o altar de Deus. Esse aqui hoje é o altar, a sua vida é um altar de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.